Imagina passar 31 anos da sua vida se dedicando a um sonho: fazer a maior animação que o mundo já viu. Mas seu filme acaba lançando sem ser finalizado e depois uma empresa multibilionária copia sua ideia e seu filme fica visto como uma cópia, mesmo estando 3 décadas em produção. Hoje a gente vai falar sobre The Thief and the Cobbler. É um filme que foi lançado em 93, que tem uma das produções mais caóticas da história das animações. Mas antes de tudo, a gente precisa falar um pouco sobre o filme. Para quem já assistiu o filme e não quer ver o resumo da história que eu vou fazer agora, eu vou deixar 1 minuto na tela para vocês pularem. A história começa com o sapateiro Taki dormindo e um ladrão que a gente não sabe o nome tentando roubar ele. Eles acabam brigando e acabam caindo na escada abaixo, e lá abaixo dessa escada tá passando um zigue-zague, que ele é tipo como se fosse um mago, a gente chama ele de Grand-Vizier do rei da cidade. Com a briga rolando, alguns pregos acabam caindo, que faz o zigue-zague pisar nesses pregos, e imediatamente ele leva o Taki para ser preso. E é claro que o ladrão ele foge porque ele é ladrão. Chegando no castelo, nosso sapateiro conhece o rei Nod e a princesa Nham Nham. Sim, esse é o nome dela, princesa Nham Nham. Imediatamente a princesa e o sapateiro eles se sentem atraídos um pelo outro, o que faz a princesa salvar o Taki de uma possível decapitação que o zigue-zague estava tentando convencer o rei Nod a fazer. Bom, e o que ela faz para salvar ele? Ela simplesmente quebra um sapato dela e diz que precisa de ajuda. Então, como não tem nenhum outro sapateiro nessa cidade, o rei concorda com a filha e deixa ele vivo até ele consertar o sapato. Enquanto isso, o ladrão ele fica obcecado pelas bolas de ouro que estão no topo de uma torre e ele quer de todo custo roubar elas. E se acostumem com eu falando sobre bolas aqui, porque provavelmente vai ser a palavra mais usada nesse vídeo, eu não tô brincando. Golden balls. É meio constrangedor, mas a gente supera. Enfim, o ladrão invade o palácio do rei e ele acaba reencontrando o Tech, que ainda tá consertando o sapato da princesa. Então o ladrão ele resolve que vai roubar o sapato e a gente tem uma perseguição tipo muito maluca, muito irada, é uma das coisas mais bonitas que eu já vi. E essa cena ela é cheia de tipo jogos de câmera, o cenário do palácio é meio que abstrato e é realmente uma coisa meio fenomenal, sabe? O que o Richard Williams fez aqui, eu não consigo imaginar o quanto deve ter demorado para ele animar essa cena. Bom, voltando ao filme, o Tech recupera o sapato, mas acaba esbarrando com o zigue-zague que prende ele na masmorra. Logo em seguida tá acontecendo um jogo e a gente tem uma cena toda dedicada ao ladrão perseguindo a bola do jogo e ele sendo humilhado a partida toda. Sim, eu não vou mentir, é uma cena bem divertida e é legal de se ver e eu adoro todas as cenas que envolvem o ladrão, ele é o melhor personagem desse filme, gente, sério. E o filme acaba nos mostrando os vilões do filme, que é o Caolho, que ele basicamente ele quer destruir a cidade. É bem simples, ele quer destruir a cidade. E a gente também vê um cara que ele tá com várias flechas no corpo, escapando com um cavalo. E a gente não tem um desfecho sobre isso por enquanto. Bom, à noite a gente descobre, né, entre aspas, porque já tava meio óbvio, que o zigue-zague tem um plano por trás de se casar com a princesa Nham Nham. Isso porque ele quer se tornar o próximo rei, quer ter controle do reino, sabe?
Essas paradas aí. Enfim, na manhã seguinte, o Reynolds chama o Zig-Zag pra falar que ele teve um sonho. E nesse sonho a cidade estava sendo destruída. E o Zig-Zag tenta convencer ele de que nada disso ia acontecer. Porque a profecia dizia que enquanto as 3 bolas ficassem na torre mais alta da cidade, não iria acontecer nada. Bom, eu não sei se vocês lembram, né? Mas o ladrão queria roubar elas, né? Então, acho que vocês já imaginam o que vai acontecer agora, mas é exatamente isso. A gente tem outra sequência incrível com o ladrão tentando roubar alguma coisa e dessa vez ele consegue, com dificuldade, mas ele consegue. Ele acaba roubando as bolas, só que ele rouba, mas acaba deixando elas todas caírem. E as bolas elas ficam quicando pela cidade, que causa um pânico geral. E enquanto toda essa confusão das bolas caindo e a cidade não tá um caos, o nosso sapateiro consegue escapar da masmorra. Ele consegue fazer isso em menos de um dia, o que é impressionante, eu diria. E ele faz isso com um prego, que ele sempre tem um prego, né? E uma lixa que ele usou pra cortar as barras. O cara é muito foda. Agora, lembram daquele cara que escapou do caolho, que tava cheio de flechas, lembram dele? Então, ele finalmente chega na cidade, no meio de todo esse caos, ele chega na cidade pra avisar que o caolho tá vendo que, vai todo mundo morrer. E logo em seguida ele também morre. O cara aguentou andar de cavalo lá longe, pra vir chegar no reino, chegar na cidade e morrer em 3 segundos. Ele só, cai no chão e morre. Bom, enfim. O rei descobre que as 3 bolas sumiram da torre também. E ele entra em desespero. Ele até faz uma reunião com a cidade toda pra anunciar que as bolas sumiram e que em breve a cidade ia ser atacada. É uma doideira. The balls are gone! À noite, o Zig-Zag ele tinha mandado um pessoal lá que tava com ele pra pegar as 3 bolas que estavam, quicando pela cidade. E ele consegue de volta essas 3 bolas. Então ele resolve botar um plano em prática. Ele fala pro rei que ele consegue trazer as 3 bolas de volta por meio de magia. Mas ele ia fazer isso só se o rei aceitasse fazer o que ele pedisse, que no caso seria se casar com a princesa Nham Nham. O rei não aceita isso e o Zig-Zag sai e fala que ele vai levar as bolas dele pro caolho. Sim, ele literalmente fala isso, eu não tô brincando. Ends up dreaming. I'll go to the one-eye right away. I'm taking my balls and leaving. O Reynolds, ele se lembra de uma bruxa que fica no deserto e ele fala pra princesa, a enfermeira bombada, que eu não mencionei ela, mas sim, tem uma enfermeira bombada no filme. E o Tech para irem atrás dela no deserto. Para vocês que estão se perguntando como o Tech foi parar ali, então ele estava meio que observando de longe, mas a princesa notou a presença dele e falou pro Reynolds que ele poderia ser um guia para ela, não querendo questionar, porque os dois estão apaixonados. Mas é meio estranho que ela confie em um cara assim tão rápido que acabou de conhecer ontem, e ele já foi preso. Não tem, nem 2 dias que isso tudo aconteceu, sabe? Bom, ignorando tudo isso, eles vão pro deserto
E o ladrão vai atrás porque ele ouviu alguma coisa sobre um rubi e ele ficou interessado nisso, os olhos dele brilharam, ele só quer roubar o rubi. Agora no deserto, o grupo é atacado por um bando de homens e a enfermeira bombada dá um pau neles. Só que como eles são muitos homens, eles acabam derrotando ela uma hora. E eles só param de atacar quando a princesa Miam Miam vai falar com eles e convida aleatoriamente eles para serem os guardas reais dela e protegerem eles durante a missão. E essa foi uma parte até meio aleatória do filme, eu confesso, foi meio desconexa na minha opinião. Mas, enfim, né? Isso aconteceu. E é meio desconexo porque esses personagens, eles não fazem muita coisa no filme. Eu acho que eles não acrescentam muita coisa. Então, não tem tanta diferença assim. Bom, enfim. Já o Zigue Zague, ele chega na Terra do Caolho e ele faz toda uma apresentação falando sobre ele, que ele tem as 3 bolas. A gente pode dizer que isso dá super errado, pois o Kaoru não se impressiona com nada que ele disse. E, obviamente, ele só ficou interessado pelas bolas, mandando o Zigue Zague ser jogado para os jacarés. Mas ele consegue impedir, de alguma forma, os jacarés comerem ele, lá naquele lugar. Ele acaba convencendo os jacarés a ajudarem ele. E, em troca, ele prometeu muita carne, muita gordura para os jacarés, então eles ajudam ele. E, então, voltando para o nosso grupo no deserto, eles chegam no lugar que essa bruxa tá. E eles têm que subir uma espécie de montanha, que é um formato de uma mão. E o ladrão também tá atrás deles, atrás do Rubi. O Rubi, ele tá tipo num lugar alto, sabe? Então o ladrão, ele faz tipo umas asas pra ele voar. Uma asa falsa, sabe? Ele faz uma asa falsa. E é mais uma daquelas cenas do ladrão que ele se dá mal, mas é uma cena com uma animação extremamente boa. E é muito bom, e ele não consegue pegar o Rubi. Infelizmente. O restante do grupo sobe até o topo da montanha. Até o topo da mão ou da montanha. E lá tem tipo uma lâmpada. E nessa lâmpada sai tipo um olho. Que depois se transforma na bruxa. A princesa Miam Miam oferece dinheiro para descobrir uma forma de salvar o reino. E a velha bruxa fala que o Tak, só ele conseguiria fazer isso, porque ele tem um grande coração. E no final, antes dela ir embora, ela dá uma dica do que o Tak tem que fazer. O grupo então, sabendo disso tudo, decide voltar para a cidade. E nós temos ainda uma cena do Zigue Zague voltando para falar com o Kaoru depois de ele ter manipulado os jacarés. Ele combina com o Kaoru de colocar as 3 bolas no tanque que eles vão atacar a cidade. E a princesa Miam Miam se casaria com o Zigue Zague. O Kaoru parece concordar com a ideia, mas fala que ele ficaria na linha de frente. No caso, o Zigue Zague ficaria na linha de frente. Agora, no clímax do filme, finalmente chegou a hora do Kaoru atacar a cidade com a sua máquina enorme. O Tak, então, vai para a linha de frente, já que ele é meio que escolhido para salvar o reino. E logo de cara ele vê o Zigue Zague que já parte para cima dele. Ele acaba desviando dos primeiros golpes dele, mas aí ele decide usar o prego que ele tem para fazer tipo um estilingue improvisado para atacar o Zigue Zague. E isso resulta em um grande efeito borboleta que faz o tanque ser destruído. E sem brincadeira, essa é uma das cenas mais loucas que eu já vi na minha vida. Que eu já vi em uma animação. E são 10 minutos desse tanque sendo destruído. Tudo isso com um ladrão roubando as bolas no meio da destruição. Não, sem brincadeira. Olha isso. Deve estar passando as imagens aí agora que vocês estão vendo.
E só por essa cena, o filme vale totalmente a pena de se ver. Que é realmente, tipo, é uma coisa que eu nem consigo, eu nem consigo descrever, sabe? É algo que vocês realmente precisam ver. Enfim, durante a destruição do tanque, o Zig-Zag também tenta sequestrar a princesa, mas ele não consegue porque ele falha em tudo que ele tenta fazer. E o Tak consegue amarrar o Zig-Zag facilmente também com as suas habilidades sapateiro. Ele até tenta fugir no final, o Zig-Zag, mas ele acaba pisando naquele mesmo prego que o Tak tacou para destruir o tanque. O que faz ele cair no buraco, que os jacarés estão lá. E o pássaro do Zig-Zag, ele entra no buraco e tudo dá pra entender que o pássaro mata ele. A gente não tem uma cena explícita, mas dá pra perceber que ele mata ele. Vamos, né, ser sincero, merecido. O ladrão, ele consegue roubar todas as bolas, mas no final ele acaba entrando numa briga com o Tak pelas bolas. E o melhor dessa cena é que o ladrão meio que só se cansa daquilo tudo e ele desiste das bolas, deixando o Tak ficar com elas. Só que aí nesse final todo mundo começa a celebrar e, tipo, eles começam a levantar o ladrão também e o Tak, né? Porque eles entenderam que um ladrão ajudou, tipo, eles a pegar a bola. E não que ele tava tentando roubar, né? Que ele ajudou, sabe? E é uma cena até engraçadinha, né? O ladrão fica feliz, né? Se ele tá feliz, eu tô feliz. Bom, no final, a profecia foi cumprida, né? Foi completa. E a princesa Nham Nham e o Tak se casam. No final, até o Tak fala pela primeira e última vez: I love you. E o filme acaba. Bom, na minha opinião, The Thief and the Cobbler é um filme incrível. A animação dele é uma das melhores que eu já vi, se não a melhor. É um filme impressionante e é muito ambicioso pela época que ele foi feito. E foi uma coisa que deixa qualquer um de boca aberta. Apesar de ele ter um roteiro meio simples e uma história ok, com alguns furos de roteiro, isso em nenhum momento me faz perder interesse no filme. Então acredito que ele consegue te manter preso. Mas um filme ficar 30 anos de produção e mesmo assim ter sido lançado incompleto é algo de se pensar. Alguma coisa na produção do filme não estava dando certo. E para isso a gente precisa falar sobre o diretor do filme. Richard Williams é sem dúvida um dos maiores nomes da animação. Foi ele quem escreveu aquele livro famoso entre qualquer animador que se chama The Animator Survival Kit, que é o kit de sobrevivência de um animador. Ele dirigiu diversas propagandas e já ganhou prêmios por elas também, diversos prêmios inclusive, sem contar que ele dirigiu o filme Uma Cilada para Roger Rabbit, que é um filme inovador por juntar animação live action. Então, vocês percebem que o cara é foda, sabe? Só pelos seus trabalhos dá pra perceber que ele é um animador extremamente talentoso e ele era bem perfeccionista. O Richard queria que The Thief and the Cobbler fosse o maior filme de animação de todos os tempos. Pra vocês terem uma ideia, ele demorou anos pra fazer apenas os 10 primeiros minutos do filme. Tem até uma cena que o Zig-Zag ele tá embaralhando as cartas e aquela cena demorou 3 meses pra ser feita. Mas o Richard não tinha gostado da paleta de cores que tinham usado pra pintar as cartas. Então ele mandou o pessoal fazer de novo. E sinceramente, se eu tivesse no lugar desse pessoal, eu não sei se eu teria aguentado. Eu teria me... Vocês devem estar se perguntando como ele demorava tanto para fazer essas cenas. E tem várias respostas para essa pergunta, na verdade. Primeiro que esse filme, assim como todas as animações antigas, foram desenhadas à mão.
E como se já não bastasse isso, o Richard queria que o filme todo fosse desenhado 24 frames por segundo, ou seja, eram 24 desenhos por segundo. E é por isso que a animação desse filme é tão incrível assim, e parece que os personagens estão se movendo com tanta leveza. O segundo problema dele era o dinheiro. Por mais incrível que possa parecer, o filme começou como um filme independente do Richard, e todo o dinheiro que ele investia no filme saía do próprio bolso dele. E é por isso que o Richard aceitava fazer tantos comerciais. Ele estava tentando de tudo para juntar dinheiro para lançar esse filme. Pra vocês terem uma ideia, ele apenas aceitou fazer uma cilada para Roger Rabbit porque a Disney e o Steven Spielberg, que eram um dos produtores do filme, falaram que iriam distribuir o filme e ia dar uma moral para ele. Mas não foi bem isso que aconteceu. Depois do sucesso de Uma Cilada para Roger Rabbit, a Disney caiu fora do projeto do Richard, porque eles queriam focar nos próprios filmes dele, e o Steven Spielberg também caiu fora, e ele foi além e criou um estúdio de animação rival do Richard, ou seja, o mundo não estava sendo muito justo com o Richard. Mas nem tudo estava perdido, pois ele conseguiu fechar a distribuição do filme com a Warner Bros. E teve um orçamento de 25 milhões. Mas mesmo assim, Richard ainda tinha um outro problema, que era a deadline. O filme deveria estar terminado em 1991, mas o Richard acabou ultrapassando o prazo e no ano seguinte a Warner Bros. Desistiu do projeto e um outro estúdio passou a assumir ele. E esse estúdio simplesmente decidiu expulsar o Richard do projeto dele e colocar um outro diretor no lugar, que é o Fred Calvert. Esse cara basicamente tinha apenas a missão de terminar o filme o mais rápido possível para lançar ele, e tem um motivo do porquê eles queriam tanto lançar esse filme rápido. Em 1992, um filme estreava nos cinemas. Um filme sobre um jovem que se apaixona por uma princesa. O filme tem um feiticeiro que quer se casar com a princesa e ele tem um pássaro de companheiro. E é claro que eu tô falando de Aladdin. Aladdin tem o local, a premissa, os personagens, o vilão. Tem muita coisa semelhante entre os dois filmes, o que torna impossível de nos perguntar: a Disney realmente copiou esse filme? E agora vocês devem estar se perguntando: como que a Disney copiou The Thief and the Cobbler se o filme não tinha sido lançado ainda? Bom, digamos que o nosso amigo Richard era bem exigente com os animadores envolvidos no filme. Então muitos deles eram mandados embora e iam trabalhar em outros lugares, como a Disney. Então, o que provavelmente aconteceu é que alguém que trabalhou no The Thief and the Cobbler saiu do projeto e foi para a Disney e apresentou uma ideia parecida ou igual ao filme do Richard. E a Disney deu um sinal verde para a produção do filme. Então vamos investigar mais a fundo e comparar os dois filmes para só ver os fatos, né? Primeiro de tudo, alguns personagens são muito parecidos. E isso podemos falar tanto do design deles quanto da personalidade. Um exemplo é o Zig Zag, que é bem parecido com o Jafar. Além deles terem praticamente o mesmo objetivo, outra coisa sobre o Zig Zag é que ele é azul. E é uma coincidência muito grande o gênio do Aladdin também ser azul, mas fica ainda mais estranho, pois quando conhecemos a bruxa, ela na verdade tá dentro de uma lâmpada, e ela tem uma personalidade parecida com o gênio. Então, se a gente for fazer um paralelo assim, o Jafar é meio como a versão do Zig Zag, de personalidade assim falando, e um pouco do design também, e o gênio é uma mistura do design do Zig Zag e da personalidade da bruxa, além de todo o conceito da lâmpada, sabe? E isso não fica só nos personagens. Existem, muitas cenas parecidas do filme do Aladdin com o filme do The Thief and the Cobbler. Por exemplo, tem uma cena no Aladdin que ele tá nas masmorras, e tem uma
do Tech nas Masmorras, que é muito parecida. A Disney nem ao menos tentou disfarçar. E no final de tudo ainda deu certo, porque Aladdin foi um sucesso. E eu tenho certeza que tem uma chance bem alta de você que tá vendo o filme ter assistido Aladdin e não ter visto nem ouvido falar do The Thief and the Cobbler. Em 1993, um ano após o Richard sair do projeto e Aladdin sair nos cinemas, The Thief and the Cobbler finalmente saiu para o público, exceto que o nome do filme foi alterado para The Princess and the Cobbler, não sei porquê, e várias outras coisas no filme também. Foram adicionadas voz para o Taki, que é um personagem mudo ao longo do filme, e só chega a falar no final. 18 minutos foram cortados dessa versão e foram adicionados 3 músicas que são bem qualquer coisa e deixaram o filme com uma cara mais Disney. Sent you 20 years ago by the king to guard his borders. So amazing, so strange and so rare, that I can look to my side and find you standing there. Essa versão foi distribuída para a África do Sul e Austrália. Mais tarde, em 94, os direitos do filme foram comprados pela Miramax, que é uma subsidiária da Disney. E os caras realmente não estavam nem aí. A versão da Miramax cortou mais 8 minutos do filme, tirando cenas com violência e a cena da bruxa, né? Por que será que eles cortaram essa cena? Eles adicionaram voz pro ladrão, o que pra mim é um crime, pois estraga totalmente o personagem dele e ele é o melhor personagem do filme. Eles colocam voz no pássaro do Zigue Zague e eles ainda falaram que a versão deles era melhor que a do Richard. O que pra mim é de uma audácia do caramba, né? Bom, o filme acabou sendo um fracasso de bilheteria, com um orçamento de 24 milhões e arrecadando só 319 mil, um dos maiores fracassos que eu já vi na minha vida. Recentemente, em 2023, foi lançado no YouTube uma versão do filme que junta as partes finalizadas do Richard e alguns storyboards que ele fez, juntando as partes não finalizadas com as finalizadas. E essa sim é a verdadeira experiência The Thief and the Cobbler, exatamente como é para ser visto, sem cortes, com apenas alguns storyboards no meio. E, inclusive, caso não estejam na dúvida, foi essa versão que eu contei nesse vídeo, que eu usei ao longo desse vídeo. Recomendo demais vocês assistirem esse filme, vale super a pena, e eu tenho que deixar um agradecimento especial pro canal The Thief and the Cobbler Archive e pro Garrett Gilders, eu não sei pronunciar o nome dele, desculpa, que é a pessoa que juntou o filme, as partes finalizadas do filme com os storyboards e postou o filme no YouTube. Bom, infelizmente o Richard Williams ele faleceu em 2019, então ele nunca chegou a finalizar a sua obra, também ninguém nunca chegou a finalizar ela. Isso é uma grande parte do porquê eu quero que tantas pessoas vejam esse filme. Esse homem, ele trabalhou tanto nesse filme. Ele quase chegou a finalizar ele. Faltavam 10 minutos para acabar o filme. E ele não finalizou. E ele teve a sua obra alterada,
tantas vezes, ele queria fazer a maior animação de todos os tempos. Esse era o sonho dele. E isso não se concretizou, mas ele deixou um legado e várias pessoas se inspiram no trabalho dele. E o que eu tenho mais é agradecer ele por tudo, sabe? Realmente todo o trabalho que ele fez e por esse filme incrível. Obrigado, Richard Williams. Thank you. Thanks. The best is yet to come. Bom, esse vídeo deu um trabalhinho pra fazer. Eu dei meu melhor pra fazer ele. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu aceito sugestões de próximos vídeos, do que vocês querem que eu fale aqui. Eu basicamente falo nesse canal sobre tudo que eu gosto, né? E já tô pensando em algumas outras ideias que fazer. Mas eu gostaria de ouvir do público o que eles têm a dizer, o que eles querem que eu faça nesse canal. Se eles têm alguma sugestão. No mais, se inscreve, deixa o like, manda pra amigos. Eu acho que essas paradas me ajudam demais. E o canal só tá começando, mas... E muito obrigado por tudo, gente. Valeu e bolas, né?